Rietes corre freneticamente atrás de Mireille, mas seus homens começam a cair nas armadilhas que não foram capazes de pará-lo, o que não surpreende Mireille, que pede para Ars se preparar. Então os dois tampam os ouvidos, e em seguida Mireille joga os frascos de som que, ao explodirem, dão uma pequena vantagem para eles. Mas claro que Rietes continua determinado, fazendo Ars admitir que isso era assustador, já que apenas o deixaram ainda mais irritado, o que também surpreende Mireille, que se pergunta se os novatos iriam demorar para mandar o sinal de deixar a inscrição para ajudar na nossa meta tão sonhada de 50 mil inscritos, para comemorarmos o episódio final. Então não esquece de curtir e comentar bastante, que isso me ajuda muito e faz o nosso canal ser reconhecido pelo tio YouTube. E, aliás, fica até o final que eu tenho uma ótima notícia para vocês. Mas agora bora pro vídeo. E Lícia torcia freneticamente para Rietes, afinal estava com ciúme de Mireille, que corria com Ars nas costas como se fossem grandes amigos, mas Kreis, o irmão de Ars, questiona onde estavam os soldados de seu irmão, chamando a atenção de Lícia, enquanto Charlotte notava que estavam se distanciando de Rietes, o que Russell não considerava um problema, afinal eles deviam estar se movendo rápido por conta de alguma emergência, então seria melhor manterem distância. Mas os soldados de Ars encontram Russell e mandam um sinal, mas Russell nota que eles estavam em menor número, então talvez os outros soldados estejam lutando contra Rietes, então não teria chance dos reforços aparecerem, mas reconhece que estavam em vantagem, já que o número de soldados era praticamente igual, e por isso decide contra-atacar, mas Russell é surpreendido pela determinação dos novatos, que se lembram de Mireille ter dito que não poderiam vencer num confronto direto, e os outros soldados fizeram questão de chamá-los de fracos, e até poderia ser verdade que eles eram mais fortes, mas ela queria saber se isso não os deixou irritados e determinados a fazer esses veteranos grandes e durões engolirem suas próprias palavras. E das moitas saem ainda mais soldados, surpreendendo todos, por quase toda a infantaria ter o cercado, enquanto Lícia se perguntava se Mireille estava enfrentando Rietes sozinha, mas Mireille sabia que Russell e Rietes iriam se separar, e por isso atraiu Rietes e seus homens para longe, enquanto fazia todos os soldados irem atrás de Russell, que fica encurralado. Mas Charlotte pega o garoto e começa a correr, e alguns soldados correm atrás dos dois, e Charlotte pede que Russell cubra os ouvidos e dispara um frasco de magia de som, entregando sua posição para Mireille, enquanto Ars estava aflito com Rietes os alcançando, mas Rietes nota que aquele som deve ter vindo do grupo de Russell, apesar de ter pensado que estavam longe, e se pergunta o motivo de estarem tão próximos, e até cogita a possibilidade de ser um plano de Mireille, mas continua correndo. E quanto a Russell, ele é surpreendido ao ver que Charlotte também foi afetada pelo som e volta a correr dos soldados, o que Mireille sabia que iria acontecer, e por isso pediu aos soldados que eles não se preocupassem em capturar o garoto, afinal o que importava era fazê-lo seguir a direção correta, fazendo Lícia perceber que desde o início Mireille estava atrás de Russell, já que seu objetivo não era provocar Rietes e sim separar o regimento dos soldados, e diz ao mordomo que a batalha estava praticamente ganha, enquanto Rietes dizia que não iria deixá-la chegar perto de Russell, fazendo Mireille perceber que ele descobriu o plano e manda Ars se segurar, já que iriam correr ainda mais rápido. E claro que Rietes aumenta sua velocidade, e Mireille admite que nunca conheceu alguém que corresse tanto quanto ela, enquanto Rietes pensava que desde o dia em que Ars o encontrou pela primeira vez, ele permaneceu ao seu lado para retribuir sua confiança nele, que não se importou com sua raça ou origem, e mesmo assim disse que precisava dele, e por esse motivo empunhou sua espada para tornar seus sonhos realidades e continuar sendo seu guardião mais confiável, então não poderia perder para alguém como ela. Mas Mireille encontra Russell, que corria em sua direção, deixando o garoto aflito, mas Rietes manda ele continuar correndo, já que estava prestes a derrotá-la, e Mireille manda Ars soltar os frascos de som, que não são capazes de parar Rietes, deixando Ars apavorado, e quando Rietes prepara para atacar Ars, ele é surpreendido com mais um frasco, e com essa explosão todos se reúnem e notam que Rietes não conseguiu acertar o garoto, ao contrário
secundário de Mireille, que derrota Russell, o general inimigo, garantindo a vitória de seu grupo. Deixando Ars impressionado, afinal, mesmo com diversas desvantagens, Mireille conseguiu ganhar com certa folga, e a garota admite que só queria uma cerveja gelada, enquanto Ars pensava que não era de se admirar que ela tinha sido a conselheira do antigo governador, e Rietz pede perdão a Russell por não ter conseguido impedi-la, enquanto os soldados comemoravam a vitória. E com o entardecer, Ars anuncia oficialmente a vitória de Mireille, enquanto os perdedores reclamavam por ela ter sido suja, já que teriam vencido em uma luta justa. Mas Rietz questiona sobre o que eles estavam falando, afinal, em uma batalha não existia sujo ou limpo, e além disso, eles possuíam uma força superior, então não tinham direito de reclamarem, e sim aceitarem o resultado, o que Russell concordava, e Rietz admite que achava difícil de aceitar as atitudes de Mireille, mas ela os conduziu à vitória, o que não era algo que qualquer um podia fazer, e pede perdão aos soldados pela derrota, mas promete aprender com Mireille. Então Rietz vai até a garota e diz que, lamentavelmente, eles tinham que aceitar a derrota, e admite que ela era realmente brilhante, e pede desculpas por sua grosseria, assim como Russell, que agora entendia o motivo dela ter o feito correr, e promete dar o seu melhor, então gostaria que ela continuasse o ensinando, e os soldados também pedem sua ajuda. E quanto a Charlotte, ela só disse que estava certa sobre ela ser incrível, o que deixa Ars aflito, já que imaginava que Mireille iria dizer alguma coisa que estragaria o momento, mas Mireille admite que eles foram incríveis e começa falando de Rietz, que sabia que era alguém impressionante, não esperava que ele chegasse tão perto de alcançá-la, e se Charlotte tivesse dado tudo de si, eles nunca teriam chance. E sobre Russell, a sua escolha de manter distância do regimento de Rietz foi a melhor decisão, e tinha certeza que ele era realmente inteligente, já que sua decisão a deixou nervosa no final, então com certeza teriam momentos incríveis, e além disso, Ars era o mais incrível de todos, por ter servos tão incríveis, e pergunta o que um senhor do interior estava planejando ao reunir tanta gente poderosa, e Ars admite que no começo apenas queria criar um domínio forte, que pudesse sobreviver a uma guerra, mas agora apenas queria criar um domínio onde as crianças possam viver de forma feliz, chamando a atenção de Mireille, que pergunta se então ele preferia ficar sem guerras, o que Ars confirma, e por esse motivo ela diz que então seria melhor ele se tornar o rei, deixando todos impressionados, enquanto Mireille perguntava se ele queria começar a tentar, afinal ele seria capaz de tal coisa, fazendo Ars se lembrar das palavras de seu pai, que admitiu que estava preocupado com seu desempenho na era caótica que se aproximava, mas tinha certeza que ele se tornaria um grande homem, além de um nobre poderoso, ou quem sabe até mesmo o próprio imperador, deixando Ars pensativo, enquanto Mireille pedia cachaça para começarem a festa. E naquela noite eles comemoraram a batalha simulada, enquanto os soldados estavam impressionados com o quanto Mireille conseguia beber, mas um deles pergunta se ela poderia treiná-los para se tornarem mais fortes, mas ela responde que não tinha muito para ensiná-los, afinal os ensinamentos de Rietz eram perfeitos, então não tinha nada a dizer, e além disso todos eram mais fortes que soldados comuns, fazendo eles questionarem o motivo dela não ter dito isso antes, e Russell admite que entendeu o motivo dela ter o feito correr, afinal se tivesse mais resistência poderia ter corrido mais rápido, o que poderia ter os levado à vitória, apesar de inicialmente ele ter pensado que para um estrategista era necessário ter apenas bons planos, mas agora entendia que o campo de batalha exigia muito de todos, o que Mireille concorda, já que se ele fosse de arrasta pra cima, no campo de batalha levaria muitos soldados junto, afinal essa era a importância de um estrategista, já que sua maior arma seria sua mente, que não poderia ser usada se caísse no campo de batalha, deixando Russell decidido a correr cada vez mais rápido, e Charlotte acaba derrubando o garoto, e Mireille pede que a garota dispare alguns feitiços atrás de Russell enquanto ele estiver correndo, para que assim ele corra
de verdade, fazendo o menino admitir que as mulheres de Lovent eram assustadoras. E enquanto isso, Lícia pedia desculpas a Ars e reconhece que Mireille era realmente impressionante, e admite que acabou sucumbindo aos seus ciúmes e agiu de forma vergonhosa diante dele, fazendo o Ars sorrir enquanto ela dizia que ele não precisava se preocupar, já que Mireille encontrou seu próprio lugar em Lovent, o que Ars concorda, embora ainda esteja pensando sobre o que ela tinha dito, mas Rietz vai até ele e Lícia decide deixá-los sozinhos. E Rietz pede perdão por não ter atendido suas expectativas mesmo em uma batalha simulada, mas Ars questiona sobre o que ele estava dizendo, já que tinha se saído muito bem e não estava nem um pouco incomodado, mas Rietz diz que isso não tinha sido nada bom, já que naquela noite fez um voto a Haven, que os pediu para apoiar Ars, mas no entanto, esse resultado foi vergonhoso, mas Ars segura sua mão e admite que sua fé nele não tinha diminuído, então contava com sua ajuda pro futuro, deixando Rietz determinado a dar tudo de si nos próximos treinamentos. E Ars diz que de qualquer forma isso mostrou o quanto Mireille era incrível, o que Rietz concordava, mas Ars pergunta o que ele achava sobre o que ela tinha dito sobre ele se tornar o imperador, fazendo Rietz admitir que era uma declaração e tanto, apesar de não ter o surpreendido, mas Ars responde que nunca chegaria tão longe, então ela deveria estar brincando, o que Rietz não acreditava, afinal se sentia da mesma forma que Mireille, surpreendendo Ars, que pergunta como ele reagiria se o dissesse que queria criar um mundo sem guerras, se tornando o rei deste país, fazendo Rietz sorrir, ao prometer que limparia seu caminho e ficaria ao seu lado, até que isso aconteça, deixando o Ars surpreso. E no dia seguinte, Lícia se despede de Ars, enquanto os soldados acordavam Mireille, e Rietz estava cada vez mais assustador nos treinamentos, e quanto a Russell, ele corria desesperadamente de Charlotte, que disparava magias contra o garoto, mas Ars acaba recebendo uma convocação de Couran para que participem de seu próximo conselho de guerra, e por isso Ars pede que Mireille os empreste sua sabedoria, o que ela concorda, mas queria levar Russell junto, e claro que Ars concorda com isso, e desta vez Charlotte não queria ficar de fora, então Rietz pede para ela se comportar bem, e Ars manda eles se prepararem para partirem, finalizando assim a primeira temporada. Mas a boa notícia que eu comentei anteriormente é que já temos o anúncio da segunda temporada, que vai ser lançada em outubro, se eu não me engano, então já vai deixando a sua inscrição, além de curtir e comentar bastante para receber a continuação. Valeu e até a próxima!